Mim não. Segunda-feira tem volta às aulas. E é um momento necessário, mas às vezes pode ser muito difícil também. Nós estamos ao vivo com a psicóloga Vanessa Rodrigues, que vai falar sobre esse tema com a gente aqui no estúdio CBN. Doutora Vanessa, boa tarde, obrigado. Prazer falar com você novamente. Tudo bom? Tô aqui esperando, ansiosa, ouvindo essa história do dinheiro. Isso sim da ansiedade, né, Guarino? Nossa, você já colocou 25 mil reais no lixo, doutora Vanessa? Olha, não tive nunca esse dinheiro sobrando para pôr no lixo, viu? Sinceramente, o que tem a gente guarda bem pertinho, bem guardadinho, até dentro de um santinho assim dobradinho, sabe? Sim. Para multiplicar. Na época que se guardava dinheiro embaixo do colchão, que não se colocava no banco, tudo bem, né? Mas agora colocar no saco de lixo e na lata de lixo deu muita sorte esse empresário, né? Você tem publicações, né, Vanessa, sobre a felicidade, né, doutora Vanessa? E nesse caso, depois de tanta ansiedade, acabou em felicidade, né? Muita felicidade. Hoje ele tem que comemorar, comprar um espumante aí e não economizar, não. Olha, comemorar mesmo. Bom, e agora a gente fala de um momento que, como a gente diz, né, é necessário, mas é difícil, né? Principalmente o primeiro dia que a criança vai para uma sala de aula, né? Primeiro eu estou falando de um caso específico de quem vai deixar o filho ou a filha pela primeira vez. Diz que a mãe chora mais que a criança, e o pai também, muitas vezes, quando a criança chega ao local, né? Tem algum jeito de se preparar para isso, doutora Vanessa? Esse é uma fase muito importante do desenvolvimento infantil, muito importante. As crianças precisam ter esse ganho de autonomia, né? Dar esses primeiros passos sem a presença do pai e da mãe. Conhecer um sistema de hierarquia que eles vão ser apresentados no mundo, né? E qual é esse sistema? Dentro da escola. Então, tem os professores, tem as regras, tem os amigos, existem normas de conduta. Então, esse é um momento muito especial. E, na verdade, muitas vezes os pais ficam tão temerosos que distribuem essa ansiedade e insegurança para os próprios filhos, né? Ele não vai saber se adaptar, ele gosta do lanchinho assim, ele gosta de sentar assado. E o que a gente tem que deixar é a criança livre, né? Nesse primeiro momento, é normal e esperado que as crianças tenham esse momento de ansiedade pelo desconhecido, mas logo elas se adaptam, né, a esse ambiente. Essa é a parte boa. E claro que depende de criança, né? Cada uma tem uma personalidade, tem criança que vai chegar, vai se soltar, tem criança que vai ficar um pouco mais retraída, né? E não tem uma idade ideal. Por exemplo, quando você vai para uma creche, a criança ainda é pequena, talvez ela não processe tanta informação, mas ela pode ter dificuldade para se alimentar, para dormir. E quando a criança já entende um pouco mais, ela pode ter a dificuldade, como você disse aí, de não ficar próxima dos pais pela primeira vez, né? Tem alguma idade que é mais difícil, aí, alguma idade que pode ser recomendada, por exemplo, para a criança entrar na escolinha, ou depende do trabalho do pai e da mãe mesmo? Então, é um processo individual das famílias. As pessoas indicam, né, na educação infantil de primeira infância, a partir dos 2 anos de idade. Mas, assim, no meu caso, minha filha esteve num berçário com 6 meses, né? Eu precisei voltar a trabalhar. Mas tem muito mais a ver, Guarice, com o apego que as famílias transmitem para a criança. Então, isso traz uma segurança e uma insegurança para esse momento. Então, por isso que é importante, desde a primeira infância, a gente trabalhar a autonomia das crianças. Desde o momento que ele entende, pega a chupeta, pegue a chupeta, você não pega para ele. Mamãe, água, então você ensina ele, né, põe para pegar água. Então, esses são os momentos muito importantes, porque isso vai dando confiança para essa criança e experimentar o desconhecido, né? Sem dúvida, é um processo, existem crianças que têm esse ganho com mais facilidade e umas que sofrem mais realmente nessa entrada da escola.
Ou seja, algo que já desde a primeira infância, desde antes de pensar em ir para a escola, a educação já começa dessa forma, né? Ah, Algo que tem que ser trabalhado sem, anteriormente, né? sem dúvida. Essa autonomia da criança, ela é fundamental e ela vai se refletir depois lá na vida adulta. Existe um estudo bem sólido sobre o apego, sobre os nossos vínculos, a maneira com que eu escolho hoje na vida adulta os meus amigos e como eu me relaciono com eles, ele tem interferência direta de como foi a minha infância, de o quanto eu recebi esse apego familiar, seguro ou inseguro. Doutora Vanessa, aí tem o outro lado também, se diz a boca pequena, no consultório você já deve ter ouvido algumas vezes, que chega um pai ou uma mãe que diz o seguinte, mas o lugar que a criança mais aprende coisa ruim é na escola. Por quê? Porque às vezes alguém fala palavrão, às vezes as crianças brigam. Como fazer para mostrar para essa criança que faz parte da educação e para o pai se convencer, o pai ou a mãe se convencer também que precisa da escola para aprender, porque às vezes, por exemplo, uma criança fica muito tempo com a babá, né, acaba não indo, não entrando tão cedo na escola, vai entrar só na época de se alfabetizar e às vezes ela não chega preparada. Então essas situações, entre aspas, negativas, elas também ajudam no desenvolvimento da criança? Sem dúvida, o pensamento diverso, ele tem que ser exposto, né, à criança desde o início. Então, a família, ela não come, não toma café, né? Existe uma religião que as famílias não tomam café. E na escola pode ser que ele seja convidado num lanchinho a tomar café. Então, ele pode experimentar ou ele pode recusar, mas assim, ele tem que participar, ele tem que respeitar e ele tem que interagir com o diferente desde cedo. É assim que a gente ganha uma autonomia flexível de pensamento. É com o diferente que a gente aprende a dialogar, a crescer, né? A tolerar e sermos mais empáticos a partir das nossas diferenças, não das nossas igualdades. Exato. E aí tem o terceiro lado desse triângulo, né? A gente falou de como a criança tem que estar preparada, né? Como os pais têm que lidar com isso. E o educador, muitas vezes, é cobrado também, né? Principalmente na educação infantil. Um pai, uma mãe acha que o educador não está fazendo o trabalho dele que ele se preparou para fazer, né? Estudou pedagogia, sabe lidar com crianças de diferentes temperamentos, né? E aí como é que fica o papel do educador para mostrar para os pais, olha, o trabalho é assim que funciona? Olha, eu acho que a gente precisa ter um olhar bem amplo, né, Cris, das famílias, para não entrar nessa competição que a escola, eu sou rival do professor da escola, e eu gosto assim, o professor fez assado. A gente sabe que a colaboração, né, entre pares, entre pessoas, elas nos levam a experiências fabulosas, né? E ao sucesso profissional, inclusive. Então, se a gente olhar por esse modelo, né, de colaboração, o pai ele pode sim perguntar sobre algumas manejos que ele vê na educação, mas eu acho que é bem complicado para as famílias criticar professores na frente de alunos, porque o professor ele está ali à disposição e não é fácil enfrentar uma sala com 30 crianças, 40 crianças, a gente tem uma e não dá conta, né? Então, essa questão da rivalidade entre pais e escolas, eu acho que a gente tem que pensar sobre isso, o que a gente quer de melhor para a sociedade. Então, vamos ajustar o que não está bom, mas nunca enfrentar isso de uma maneira em que exista um duelo entre as partes, né? A gente está aqui para se somar. Eles se completam, né? Mas no comportamento do pai ou da mãe que vai colocar um filho ou uma filha na escola agora, na próxima segunda-feira, essa ansiedade, essa expectativa, isso pode ser considerado normal, doutora Vanessa?
Normal, normal e esperado. A gente sabe que as famílias também ficam preocupadas com seus filhos, as crianças ficam preocupadas. O importante é que, assim, as escolas, elas recebem, elas se preparam para esse momento. Então, nesses primeiros dias de aula, o correto seria fazer atividades onde existe interação de pares, né? Cada um se apresenta, fala do que faz, eles promovem atividades lúdicas ali, onde as crianças correm, se divertem, conhecem as pessoas de uma maneira diferente do que dentro da atividade pedagógica, né, numa atividade mais lúdica. Isso cria afinidades e, a partir daí, as relações começam a criar vínculos. Esse é o ideal. E a insegurança, ela passa também, né? Pode até acontecer, né? Até a própria... Oi? Sim, a insegurança, ela existe por conta do desconhecido. Agora, se por algum motivo, né, a gente sabe que quando a gente está falando de crianças mais velhas, muitas vezes elas vão passando de um ano para o outro e vão formando grupinhos, né, a sua turma. Então, pode haver uma resistência do grupo a acolher uma criança que está chegando. Para isso existe, né, a área pedagógica ali da escola para ficar de olho nisso. Caso seu filho tenha dificuldade de socialização, isso pode trazer sofrimento para essa criança, sim. Ela pode se sentir rejeitada, ela pode ter fobia social. Então, é importante a gente ficar de olho nesses primeiros dias e falar, né, conversar com os filhos, né, foi legal, como foi seu dia, o que aconteceu, e a criança vai relatando espontaneamente. Em caso de acontecer o bullying, né, já que a gente está falando de crianças um pouco maiores, né, como lidar com isso dentro de casa? O bullying dentro de casa ou na escola? Acontece na escola, mas a criança leva para dentro de casa. Olha, o menino lá, ou tem um grupinho que não me aceita porque... depende, porque eu sou gordo. Cabelo, estereótipo de pele, peso. Isso. Bom, a primeira providência é comunicar a escola, né? A primeira providência é comunicar a escola. E a escola deve agir sem... nenhum tipo de pudor. O bullying é uma coisa que a gente não pode tolerar. Não podemos dar margem para preconceito. O preconceito é a origem de muitas violências que a gente vive hoje, né? A falta de diálogo, o machismo, o racismo e tantas. E ela tem essa origem, né, no preconceito. Então é isso. A escola, identificando isso, ela tem que agir com essas crianças. Ela tem que ter um trabalho de valores. E para fechar, também os pais têm que ensinar as crianças a não fazerem bullying também antes de ir para a escola, né? Isso tem que vir de casa, né? A transmissão dos nossos valores, que a gente está tão pobre, né, Guarize? Eu identifico isso como uma pandemia emocional. A gente vê muitas crianças sendo negligenciada por falta de tempo, e elas chegam na escola já com esse déficit de valores, né? Então, tem criança que não sabe pedir por favor, tem criança que não fala obrigado, e ela tem que aprender a falar por favor, obrigado, conviver com as pessoas. Eu não gosto desse brincadeira, mas a brincadeira não é ela que escolhe, então vai todo mundo brincar dessa brincadeira. Então isso tem que vir de casa, né? Essa flexibilidade, esse respeito, esses valores, e a escola, ela só vai lapidando, mas assim, os valores vêm de casa, sem dúvida. O último detalhe, então, né, uma última frase para a gente terminar: nem os pais nem as crianças precisam se apavorar, então, de ir para a escola, né? Não, é bom que estejam lá. Eu vou te contar, eu tenho criança pequena, é bom que estejam lá, senão a gente também não trabalha. É bom, é um momento importante para o desenvolvimento deles, a gente tem que acolher essas crianças, a escola também acolher, mas é um momento sadio e deve ser para eles também. Vanessa Rodrigues, psicóloga, falando aí sobre a atuação, né, como vai ser aí as expectativas também dos pais, das crianças e dos educadores também para a volta às aulas nessa segunda-feira. Doutora Vanessa, obrigado por nos atender mais uma vez aqui no Estúdio CBN, uma boa tarde, bom fim de semana. Obrigada, querido, bom fim de semana para vocês todos aí. Agora, 3h30.